Aceita e entenda o tamanho do Corinthians, porque é diferente. E por que assim? Eu não sei explicar. Não sei. Mas é assim. Como diria Osmar Santos, inexplicável o Corinthians. Inexplicável. Como ele narrou o gol do Basílio. E é algo que vem de longa data. Então, justamente, eu dei o exemplo 77 do jejum, porque foi o momento mais crítico do Corinthians, um jejum danado, e a torcida crescendo, e a torcida se tornando cada vez maior. Então isso é um fato. Não é uma torcida de modinha. De repente surge lá, surge o Neymar. Aí aumenta o número de santistas daquela geração. Não. O Corinthians é algo inexplicável que vem passando de geração para geração e alguma coisa que envolve o torcedor de maneira apaixonada. Eu já vi torcedores do Flamengo indo lá e falar, uau, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Que é, por exemplo, o estigma que tem a torcida do Boca. O Boca também tem essa coisa apaixonada. E explica um pouco isso. Os times, quando estão mal aqui no Brasil, os caras não vão no jogo. O São Paulo não vai. O São Paulino não vai nem quando tá bem, né? Não, agora o Clássico. Contra o Clássico. Agora o Clássico, o maior assalto da história do VAR. Foi o maior erro da história do VAR. Esse aí, 5 de outubro de 2025, está marcado na história. O dia que o Palmeiras assume a liderança, no maior erro da história do VAR, da época do VAR. 33 mil pessoas no Morumbi, num clássico, né? E o Corinthians, os caras vão, independente de estar na fase que está, imagina quando a fase está boa. Mas eu acho que o efeito Itaquera também, estádio, ajuda nesse processo. Acho que os caras gostam de estar lá, tem um certo orgulho de estar lá. Sabe, tem a paixão pelo Corinthians e tem... No Pacaembu, por exemplo, não costumava ser muito assim. Mas quem vem aqui, Celso, eu sempre pergunto isso daí, porque você não acha assim, virou o jogo, o estádio do Corinthians estava localizado numa área nobre com um público de baixa renda na sua essência, o público que ia no Pacaembu. Só que agora inverteu, né? Agora a gente está numa região mais popular, mas com ingressos mais caros que as pessoas vão. Não é por aí? Também tem. Mas você acha que é uma tendência? Faz parte. Até porque eu entendo que o futebol ele não pode perder o que há de mais democrático dele. Lembra quando no Maracanã tinha lá geral? Sim. Os geraldinos. Você tem que ter espaço para todo mundo. Você tem que cobrar o ingresso caro, quando bem localizado, ele é importante para a manutenção do time. Espetáculo, você vai ver um espetáculo, você paga caro. Mas você tem que ter também o lugar no estádio, que a visão não é tão privilegiada, você tem que cobrar mais barato, que é quando você vai permitir que as pessoas que gostam do clube, que fazem parte, que o futebol é algo social. Então você tem que ter preços democráticos também. Eu nunca tinha pensado nisso, de que, independentemente do lugar, do estádio, do bairro, da região, a tendência era ter um estádio moderno. Se fosse então que seja em Itaquera, que é o berço do Corinthians. Claro. Que seja lá, é um estádio moderno, mas é o berço do Corinthians. O Corinthians é Itaquera. O Corinthians é Zona Leste. Tem mais corintiano na Zona Leste se bobear que torcedor do Vasco no Rio de Janeiro. Mas o Corinthians é o time do povo, reconhecidamente o time do povo, óbvio que... Tinha que ter preços mais baixos, uniforme, ingressos. Isso. Daqui virou... Imagina, como é que você vai comprar uma camisa oficial de jogador por R$700? Não. O grande Ado São Pedro, que é nosso primeiro membro aqui do canal Alambrado Alvinegro, ele mora em Nebraska, nos Estados Unidos, ele veio e queria muito comprar uma camisa do Corinthians, mas igual a do jogador. Ele gastou R$1.100 por causa dos pets e tudo aquilo. Aí um outro membro, que eu não vou falar o nome, comprou aquela da Tailândia, sabe? Aquela que custa R$70. Colocamos uma do lado da outra. São camisetas iguais. Quer dizer, eu não defendo, eu sou contra a pirataria e tudo mais. Agora, eu acho que a Nike, no caso, né, que é a patrocinadora do Corinthians, poderia... Eles fazem uma versão, mas é muito diferente. É muito diferente. E convenhamos, não é para custar R$1.000 uma camisa. Não é. Cascão, posso saber a opinião dele sobre o seu ídolo? Ele tem uma tatuagem do Memphis aqui nas costas, agora ele não vai mostrar. Não, para mim, o Memphis... Bom, eu quero saber a sua opinião. Eu sou crítico a esse cara, mas vamos lá. Agora perdeu o passaporte. Mas... Então, o Memphis eu curto. Se você pegar os números do Memphis, assistência, gols marcados, caro, mas ele entregou. Não, é que muitas vezes as pessoas ficam esperando atuações memoráveis, mas ele tem sido útil, ou ele foi útil
especialmente no ano passado. No ano passado, Isso. quando o Corinthians ele chega, Corinthians numa draga danada, correndo o risco de rebaixamento, e ele joga o Garro também em grande fase, Corinthians da Liga, Ramon Dias, acho que foi injustiçado no Corinthians, o Ramon fez um belo trabalho ali, fez umas atrapalhadas no começo, mas depois também ajustou, e aí o Corinthians chega numa vaga de Libertadores da América, que era algo inimaginável. O Memphis ele tem um papel naquilo. Ele tem um papel de liderança, de referência, de atuações também, marcando gols, dando assistência. E o que me chamou a atenção no Memphis também foi algo que é raro você ver, inclusive, entre jogadores brasileiros. Me parece que ele rapidamente entendeu o que era Corinthians. A história dele ir para a comunidade, de não ser aquele carinha que tá de carro. Tem lá o dinheiro dele e tal, tem as mordomias dele, mora num palacete, isso é caro o valor aí do que é. Mas é o cara que vai para a comunidade, é o cara que, sabe, tá não me parece hipocrisia, não me parece marketing, me parece que ele é um cara realmente, até por ser de origem africana, então ele entendeu essa coisa do que é o Corinthians muito rapidamente. Pode pegar muito jogador brasileiro que passou pelo Corinthians, não sabe o que é isso. É cara que dá desempinado tal, e tá nem aí pro torcedor. Mas não é um contrassenso, Celso, desculpa, só fazendo aqui um advogado do diabo aqui. O cara, tem um dirigente me falou que o custo, logo que o Augusto Melo foi empichado, um dirigente de alto escalão lá do Corinthians me disse que o custo moradia do Memphis era R$1.100.000 por mês. Custo moradia que contemplava o hotel, que é o melhor, um dos mais caros do mundo, equipe de segurança, a cozinheira dele, 60 Sim. pau. O Corinthians é tanta bagunça que a gente descobre o salário da cozinheira, né? Que coisa, enfim. Você não acha um contrassenso ele ter esse luxo monstruoso e ir lá com uma equipe de segurança com 500 caras na quebrada de São Bernardo? Acaba não sendo um conflito aí? Então, mas aí o problema não está no Memphis. O Memphis é um cara que tem grife. É o maior artilheiro da seleção da Holanda, é um cara que está sendo convocado, é um cara que tem uma história, disputou a Copa do Mundo. Você não tem esse cara à disposição para jogar. Uma coisa, se eu quiser comprar uma Ferrari, ou comprar eu vou ter que arcar com IPVA mais caro, eu tenho essa ciência. A questão é, quando você vai comprar, eu tenho para fazer? Vale a pena? Do ponto de vista de... Se o Corinthians fosse sério, tá? O Corinthians é sério. Se as pessoas que trabalham no Corinthians fossem sérias, aí você pode contabilizar isso do ponto de vista de marketing, de venda de camisa, você pode fazer todo um programa no qual você paga o atleta. Quando surge ali a informação de que tal empresa vai bancar o cara, quando chega essa informação que tal empresa vai bancar por que não? Porque o que vai sobrar para o Corinthians paga para muitos jogadores meia boca. Tem jogador do Corinthians, quando estava ganhando oh, meu Deus, me fugiu agora. Igor Coronado. O Coronado. Quanto era o valor astronômico? Gasto com ele era 2 milhas, né? Então, você pode ter uma empresa, pode contratar um cara que custa 4, a empresa banca 2, e se você pagar 2 do clube, já está valendo a pena você ter um outro cara que não joga nem metade. A informação é que o Esporte da Sorte paga 2,5 milhões dos supostos 6 milhões gastos no Memphis. Só que o que começou no primeiro que eram 4. Sim. Então aqui depois a verdade vai aparecendo. Então, no negócio que foi vendido, para mim era interessante. Você tem uma empresa que banca 2,5, sobra 1,5 para você, é um cara que é fora da média do Brasil, com certeza. Não é um craque, mas é fora. Mas sabe o que está me incomodando um pouco? Meu discurso é igualzinho o seu. Não tiro nem põe. A única coisa que começou a me incomodar no Memphis, recentemente, é que está cada vez mais explícito que o objetivo dele era voltar para a seleção holandesa. Tudo bem que isso faz parte, faz parte do jogo. O Corinthians teve o interesse em trazê-lo porque esportivamente ele podia entregar o que ele entregou, exatamente o que você está dizendo. Só que as atitudes recentes dele, aí eu não sei se é porque o Corinthians deve alguma coisa para ele, se é porque ele tá com receio de ter alguma lesão. Ele vai jogar contra Malta e Finlândia agora. Ele não jogou os últimos jogos do Corinthians, mas contra Malta e Finlândia, tenho certeza que ele vai jogar os 90 minutos e vai fazer uns 3 gols somados nos 2 jogos.
Isso está me incomodando, Celso. Mas aí eu entendo o que você está falando, a leitura que eu faço dessa história toda. O Memphis está totalmente engajado com o Corinthians. Aí vem a história do impeachment do Augusto Melo, que foi o cara que eu trouxe, blá, 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 aquela bagunça. Vem alguém, informações de bastidores, vamos renegociar o contrato do Memphis. E aí atrasa. Os caras não estão acostumados com essa coisa de... Eu me lembro de saber de jogador, de Júnior Moraes, por exemplo, trabalhou 12 meses no Corinthians sem receber, exceto o que estava lá na CLT. Aqui já está acostumado. Lá não. Você tem cláusula, você tem tudo. Aí premiação, o cara tem bônus, faz contrato, não paga. Não dá satisfação, não fala isso, não faz aquilo. Manda embora profissional que é correto, que o tal do fisioterapeuta do Corinthians, fazer um trabalho legal. No nada manda embora. Começa a lesão. Vem de um jogo, tá desgastado, joga, sente. Então, tem todo um procedimento profissional que não está adequado ao Memphis. E isso gera uma certa, digamos assim, uma certa inquietação. Então tem o problema do contrato, tem o problema do atraso. E aí, Fabrício, eu não sei se ele vem para o Corinthians pensando na seleção da Holanda. Porque o mais lógico, se ele estivesse pensando na seleção da Holanda, era ficar na Europa. Ele ia ficar muito mais longe jogando num cenário como o Brasil. Só que aí, quando ele é convocado, ele é chamado e ele vê ali as portas de uma Copa do Mundo se abrindo, eu acho natural o cara tentar. Então, mas ele estava na Europa e na Europa ele já não tinha praticamente mercado nos grandes clubes que poderiam levá-lo à seleção holandesa. Mas mesmo que ele jogasse na Turquia, é mais fácil ele ir para a Holanda jogar na Turquia do que jogar no Corinthians. Não sei, sabe por quê? Por mais que o futebol brasileiro, obviamente, que é muito melhor que o futebol turco, os atletas que hoje estão nos principais times turcos, no Besiktas, no Fenerbahçe, no Galatasaray, o nível de competição entre eles é muito maior do que o nível de competição aqui no Brasil. Então ele ia ter muito mais sucesso. Aqui ele vai deitar. E o Ronald Koeman, que é o técnico da seleção holandesa... Que até veio ver o jogo do Corinthians aqui. Ele falou, quando o Memphis chegou, falou assim, vou avaliar o Memphis, que ele não estava sendo convocado. Sim. E dependendo do desempenho dele, eu vou convocá-lo. O que aconteceu? Os jogos do Campeonato Brasileiro, acho que a ESPN transmite os jogos do Campeonato Brasileiro para a Holanda. Ele começou a assistir, pô, Memphis Depay na gaveta contra o Atlético Paranaense, gol. Pô, no Brasil, gol, quantos gols, estatística, pá, não sei o quê. Vamos trazer o Memphis? Que ele é fora da curva, todo mundo sabe que ele é. Eu acho, aí é um achômetro, meu. Ele não ia conseguir esse desempenho em nenhuma liga das 8 ou 9 principais ligas da hora, ele não ia conseguir esse desempenho. E ele não ia ser convocado. Agora que ele já foi convocado, eu sinto que ele tá tirando um pouquinho o pé nessa questão de lesão. E os caras não estão cumprindo o acordo. E aí soma tudo. Aí o profissional que estava acompanhando, que era o fisioterapeuta, é demitido e volta, e tem uma mudança na relação, no tratamento, na segurança, a confiança que o cara tem. Mas até aí, eu acho legítimo o cara que não está recebendo, que está vendo que o clube está sendo negligente profissionalmente falando, e está nas portas de uma Copa do Mundo, de repente, estou sendo útil aqui e tal, vamos tentar também dar organizar essa parada. Eu te ajudo e você me ajuda. Eu não vejo nenhum problema nisso. Mas o grande problema é o que o Corinthians, a falta de jogadores que o Corinthians está tendo, né? E os moleques da base que estão carregando o piano nesse momento. O Guinegão, o Kaique, tem o André Volante, tem o Joca zagueiro. Tudo muito mérito também do Dorival Júnior. Sim. Agora, Celso, aconteceu um outro lance, que aí eu quero saber a tua opinião também. Corinthians e Flamengo. Corinthians naquela draga monstra, pegando o melhor time do Brasil, amassa o Flamengo no primeiro tempo. A bola sobra pro Yuri Alberto, bate na trave e volta. Quem que sofre o pênalti? O Bidon. Bidon sofre o pênalti, Yuri Alberto vai pra bola e faz o que faz. Queria a tua opinião sobre a cavadinha do Yuri Alberto. Cara, é ridículo, né? Quer dizer, o Yuri, ele já estava inseguro desde o pênalti que ele perdeu contra o Palmeiras. Ele estava inseguro, dava para ver quando ele foi bater contra o Palmeiras e você tem diante dele, velho, simplesmente um exímio pegador de pênalti. O Rossi. O Rossi, no Boca, ele tinha média de 50% de pênalti. Pegou o pênalti do Roger Guedes na Libertadores na Neoquímica. Exato. Então é um cara que... Aí o cara, de repente, já está inseguro. Qual que seria o mais correto? Não vou bater. E aí, de repente, ele
tá bom, eu vou bater, só que além de estar inseguro, ele foi para a batida também meio na dúvida do que ele ia fazer. Sim. Tanto que ele ameaça dar aquela porrada e dá a cavadinha. Meu filho, seu filho também é goleiro, joga os juntos, pegaria aquele pênalti de boa. Então, o Yuri Alberto, ele foi... Eu não vou dizer que ele foi irresponsável. A atitude foi irresponsável, mas ele foi inconsequente, cara. Sabe, você tem que bater um pênalti contra o Flamengo, que é um dos principais, você tem a chance de... Se você está jogando com o Flamengo, do jeito que é o Flamengo, com o time que tem o Flamengo, mata de uma vez. Ele não só perde o pênalti, ele perde outros 2 gols. O Corinthians criou 3 chances no primeiro tempo. Sim. Aí você pode falar assim, mas o segundo gol do Flamengo foi lateral para o Corinthians, o árbitro não deu. Verdade. Mas o Corinthians perdeu a chance de matar o Flamengo no primeiro tempo. O Yuri Alberto, ele foi bem burrinho. O Yuri Alberto é o jogador com o futebol mais bipolar que tem no país. Eu nunca vi o cara... Capaz de golaços. Nossa, uma coisa monstruosa. E uns erros bizarros. E ainda sobre esse lance, o Fábio Santos disse no resenha da ESPN que ligou pro Yuri Alberto, ele disse, não vou ligar logo depois do jogo, ligou à noite pro Yuri Alberto, e o Yuri Alberto disse para ele que assim, Fábio, eu tava treinando esse tipo de lance. O Yuri Alberto revela pro Fábio Santos, e o Fábio Santos disse na ESPN, de que o Yuri Alberto disse pra ele que estava treinando. Aí eu já não sei o que é pior. Treinar a cavadinha? Se o Yuri Alberto dá a cavadinha contra o Flamengo ou se treinar a cavadinha. Porque como é que você vai treinar a cavadinha? Meu amigo, e se você pensa em dar uma cavadinha, o jogo tá 3-0, ok. Tá bom. Mas 1-0 e contra o Rossi. Não dá. Não dá. Ou você enche o pé, ou você escolhe um canto. Como o Maicon fez contra o Mirassol no pênalti e enfiou. A única coisa que eu acho... Vocês lembram do Pato, que o Pato fez diante da medida. A única coisa que eu espero fez também contra o Mirassol. E também errou. A única coisa que eu espero, e eu torço, eu gosto do Yuri Alberto, eu torço pro Yuri Alberto, eu acho que ele vai ser um cara importante pro Corinthians, e eu espero realmente que isso tenha servido de uma grande lição para a vida esportiva dele, uma enorme lição, e para que isso nunca mais aconteça. E tem um amigo meu aqui que está lembrando que devido ao Transfer Ban 2026, que está aí 140 milhões, a tendência é que o Corinthians... A tendência não, vai acontecer, né? O Corinthians vai ter o mesmo elenco atual para o ano que vem, não vai ter como mudar. O mesmo não, né? Talvez tenha que vender jogadores. Provavelmente tem que perder jogadores para cobrir o buraco. Talvez o Bidon, dos jogadores que o Corinthians tem aí, que tenha uma certa possibilidade de negócio. Yuri, Bidon. O André, esse volante, é um monstro de jogador. O André, eu não duvido que ia ter um monte de gente de olho nele. Sim, sem dúvida alguma. Mas não muito mais que isso. Não muito mais que isso. Não é, por exemplo, a base que o Palmeiras tem, por exemplo. Sabe, que faz... O Flamengo também vendeu muito jogador assim. O Corinthians hoje tem jogadores que está dando aí para... Porque tem que arrumar quanto? 140 milhas? 146, para ser mais exato, atualmente. Tem que arrumar 146 milhões até o começo do ano. Você tem que ser uma venda aí de uns 25 milhões de euros. Lembrando que o Yuri Alberto, o Corinthians só tem metade dele, né? Nem metade, acho que é menos. Não são 30 e poucos %? Não, acho que é metade. O acordo é de metade do Yuri Alberto. É difícil, hein? Muito difícil. Ô Celso, agora voltando um pouco falando de televisão. Você acha que o grande mal da televisão é a vaidade das pessoas? Não só na televisão, mas na vida. Na vida. No futebol, o cara que vai bater um pênalti e o outro é o cobrador que quer bater porque quer ser o maior artilheiro da arena. Sim, verdade. Verdade. Não é? Ou que faz bico porque está no banco, ou que não toca bola. Na televisão também é a mesma coisa, isso é do ser humano. Uma vez eu vi uma frase da Barbra Streisand. Isso denuncia a idade. Atriz e cantora, ou melhor, cantora e atriz, né? Eu era moleque ainda vendo uma entrevista dela, mas essa frase dela marcou para mim e eu trago comigo para a vida. Perguntaram para ela: você acha que o sucesso muda as pessoas? E aí ela respondeu que o sucesso amplifica caráter. Então, se você é uma pessoa de bom caráter, o sucesso não vai trazer nenhum problema para você, porque o seu caráter está ali, é bom. Se você é uma pessoa de caráter ruim, duvidoso, o sucesso só vai ampliar isso. Não só o sucesso, o poder, as oportunidades da vida. Então vai fazer com que você pise nas pessoas, que você menospreze as pessoas, que você não seja justo, que você seja egoísta. Então é do homem. E aí, dependendo do meio, isso é amplificado. E a TV é um caminho.
A arte é um caminho. A música é um caminho. Quando as pessoas, de repente, têm o holofote, tem lá a possibilidade de aparecer. O vocal sempre aparece mais, mas tem vaidade também entre guitarrista, baixista e tudo mais. Só que o cara não percebe é que a mesma luz que ilumina é a luz que cega.